E no Olá Curiosos da semana passada, durante a entrevista com o professor Dionísio da Silva, que estava contando como as palavras entram para o dicionário, eu perguntei para ele, professor, e as palavras obsoletas, elas saem do dicionário? Ele falou, não, elas continuam lá. E aí o pessoal aqui do chat, né, muito participativo, falou assim, Marcelo, lembra que você, uma vez, no programa de rádio, entrevistou o jornalista e escritor Alberto Vilas, e ele falou do dicionário de palavras mortas? Claro, eu tenho um livro aqui, daqui, ó, o Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Morta, e o Vilas está aqui comigo agora. Bom dia, Vilas, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Como é que faz? Estamos aí, né? Assim, as palavras mortas continuam mortas, mas outras estão aparecendo, nós vamos falar delas. Eu tenho o livro autografado por você aqui de 2015, o livro é de 2012, e não é o único que eu tenho seu, não, hein? Lembra que eu tenho as obras completas. Eu tenho todos aqui. Ah, que legal. O dia que você foi na rádio, eu pedi para você autografar tudo de uma vez. E ele, ó, Você tem as obras completas. Vilas, quem conhece muito de língua morta denuncia a idade, né? É o que eu sempre falei. Esse livro aí, às vezes, ele é um teste de idade, né? Quando a pessoa lê, a pessoa de 30 anos fala assim, eu não lembro disso. Mas as pessoas de 70, como eu, lembram de tudo, sabe assim? E não são só palavras, né, Marcelo, assim, que somem, falar, ninguém fala mais isso. São expressões. Eu estava dando uma olhada aqui, um pouquinho antes da gente começar a conversa, então você tem, assim, ovo. Não era ovo no sentido do ovo de galinha, mas todo mundo falava, nossa, fulano alugou um apartamento que é um ovo, porque é pequenininho. Mas ninguém fala mais isso, né? Nossa, eu comprei um carro que é um ovo. E falava, né? Isso, quer dizer, não é só palavra, mas são expressões também, né? Isso que é interessante, né? A minha preferida, que arranca a gargalhada quando eu falo aqui em casa, e não falo de propósito, é japona. Eu vou pegar japona. Japona, é muito engraçado. Não, e assim, são palavras assim, você vê assim, chamou a polícia, ninguém fala, mas chamou a rádio patrulha. Era uma coisa comum, né? Chama rádio patrulha era um fusquinha preto e branco, né? Assim, Então, assim, são palavras que realmente, a briografia, né? Tem que fazer uma chapa do pulmão, tem que fazer um raio-x, mas começou lá com a briografia. No início dos anos 80, já tinha aqueles caras ali no centro de São Paulo com a PAC, faça a briografia, né? Então, assim, são umas palavras que... Não, e garrucha, né? Que foi a primeira palavra que eu acabei escrevendo no livro. Quando eu falei aqui em casa, não, fulano estava com uma garrucha. A minha filha falou, garrucha? Quer dizer, garrucha é uma espingarda. Mas as pessoas falavam, pegou a garrucha, né? Aí você tá, olha, você tem 70 anos. Tem uma história também que eu adoro no teu livro, né? Que é um pouquinho antes da entrevista, eu falei, agora eu vou mergulhar aqui na leitura. E eu lembrei de vasilhame, né? Que você pôs aqui. E vasilhame é sensacional. Porque ninguém acredita que quando a gente ia comprar refrigerante, a gente tinha que levar as garrafas. Os vasilhames. Que eram vasilhames, deixava lá os vasilhames vazios e trazia os cheios, né? Na época que não tinha. Sem o vasilhame era o dobro do preço, né? Assim, você tinha que levar. Era o refil hoje, né? Que acabou virando hoje o refil. Você compra um refil que é mais barato. Mas é engraçado que eu lembro, quer dizer, isso não tem tanto tempo. Quando eu falo que não tem tanto tempo, que para mim, falo assim, a década de 80, para mim foi outra. A década de 80 já tem 40 anos. Então, assim, eu me lembro de levar as garrafas. Você levava a sacola cheia e passava antes no caixa, o cara te dava um vale, né, de tantos vasilhames. Né? Não, isso aí, se a gente começar a falar aqui do que mudou no mundo, é uma loucura, né? Assim, O mais louco, Vilas, é quando tinha aniversário na família, você tinha lá os seus vasilhames para o consumo da casa. Mas quando tinha aniversário, você tinha que ficar pedindo vasilhame emprestado. Ou então você fazia um vale, né? Você fazia um vale no mercado, no armazém, né? Fala assim, olha, eu vou pegar aqui 24 garrafas de cerveja, depois eu devolvo as cervejas, né? Os vasilhames, né? Assim, porque sem vasilhame era muito caro mesmo. Não, tem umas palavras aqui que são literalmente do arco da velha, né? Tem uma tua preferida? A minha é japona. Qual que é a tua preferida? Olha, eu vou olhando, assim, eu vou gostando de cada uma, sabe como, assim? Eu lembro, assim, por exemplo, uma palavra que não é que sumiu, mas que me impressiona muito, é a nódoa, né? Eu passei a infância inteira, Marcelo, meu pai, cuidado com esse caju que isso dá nódoa. Eu não vejo mais ninguém
falando que fruta nenhuma dá. Acho que continua dando nódoa. Não é possível que o caju não dá mais nódoa, a não ser que talvez o transgênico aí não dá mais nódoa. Mas não é um tipo de coisa que você fala, gente, por que eu passava a vida inteira, né, ouvindo aquela coisa assim de nódoa, assim, essas expressões, assim, né? Eu fui lá e fiquei lá mofando. Quer dizer, o cara não apareceu. Eu fiquei lá mofando durante 2 horas. Né? As pessoas... Então, assim, rebobinar a fita. Rebobinar. Você imagina, né? Rebobinar a fita era uma coisa. Não, assim, o farrapo, né? Nossa, eu tô um farrapo hoje. Assim, esse menino é muito espoleta. Era uma coisa também que usava muito, né? Esse menino é um diabo, encapetado. Não, fulano é uma espoleta, né? Assim. Eu outro dia estava dando uma palestra para um pessoal de ensino médio ali na faixa de 14 a 17 anos, e estava falando de uma reportagem que eu tinha feito na revista Placar em 1984. Foi uma das minhas primeiras reportagens na Placar. É o seguinte, era um pessoal que era dono de uma boate e eles estavam patrocinando, boate com striptease, aquela coisa. E eles resolveram patrocinar uma equipe de Stock Car. E eu achei aquilo curioso e fui fazer uma reportagem. Aí eu contei para o pessoal ali de 14, 16 anos que o título da reportagem era O Inferninho Paga a Conta. Qualquer inferninho, Vila. Pois é. Que hoje você fala assim, ali tem um puteiro, né? Assim, mas antigamente, assim, imaginar que aquele lugar chamava Inferninho, né? Assim, é o tipo da coisa, é muito engraçado, né? E são muitas as palavras. Eu já lembro que eu falei isso no seu programa, que, na verdade, eu ia fazer uma crônica para a Carta Capital, eu falei, comecei a anotar isso. Quando eu vi, eu falei, nossa, já tem 40 aqui. E o que eu gosto é de contar as historinhas, né? Quer dizer, não é só assim, Inferninho era antigamente. Não, eu conto sempre uma história, né? Assim, e essas historinhas te remetem ao tempo que eu gosto muito, que eu acho bem legal. Agora, você falou, né, que tem algumas que vão denunciando em que década você nasceu. É. Por exemplo, no seu livro, aqui no Dicionário da Língua Morta, Tranchan, eu não fazia a menor ideia. Essa é muito. Não, e você pega os anos 60, a época da Jovem Guarda, foi uma época que a gente teve uma chuva, né, de novas expressões. Era assim, uma brasa, né, as pessoas falam assim, não, e aquela coisa do broto, né, um broto legal, um broto, a minha menina. Outro dia eu estava ouvindo aqui em casa o disco dos Mutantes, que eles cantam a música do Jorge Ben, falam, ela é minha menina. Ninguém hoje fala assim, vou sair com a minha menina. Não é assim, é a namorada. Hoje, assim, e concubina, então. Pois é, né? Assim, amaziado. Amante era mais fulano, tá amaziado. Não, são tantas palavras que dá um dicionário mesmo, né? Assim, é muito impressionante. Ô, Vilas, quando a gente faz um livro como esse teu, a gente acaba se apaixonando tanto pelo tema que mesmo com o livro impresso, já na mão das pessoas, elas comentando, a gente não consegue parar a pesquisa. Você continuou procurando palavras. Na verdade, Marcelo, assim, eu estou com um embate, não, mas assim, porque a editora Globo, que publicou todos esses livros, ela tem os direitos dos livros. Então, assim, agora que fez 10 anos que o mundo acabou, eu falei, putz, eu queria fazer uma edição revista e ampliada. Mas aí veio a pandemia, você sabe como é que as coisas todas pararam, né? Então, assim, mas eu vou retomar isso aí. E eu tenho outras palavras, entendeu? Eu comecei a anotar, porque as pessoas me mandaram muito mensagem. Você esqueceu disso? Eu lembro de tudo também, não. Então, tem umas palavras que merecem estar aqui, como nos outros livros também, né? O Admirável Mundo Velho também, que tem umas expressões, né? Esse filme é um abacaxi, né? Assim, então, assim, tem umas palavras e algumas que estão sumindo agora, né? Recentemente, assim, que tem sempre aparecendo palavras novas e sumindo palavras novas, né? E você fica anotando quais são as novas para perceber quais são as que estão ficando obsoletas? Não, eu faço muito, eu brinco muito com isso, né? Assim, eu gosto muito dessa coisa de palavras, e eu fico impressionado com as coisas, você vê, eu estou fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, mas eu estava com a ideia também de fazer um texto para a Carta Capital, que eu acho que vai acabar virando um dicionário também. Sabe de quê, Marcelo? Assim, eu queria fazer o pequeno dicionário de nomes que Caetano cita nas canções dele. Porque é uma loucura. Eu tenho aqui, acho que eu separei aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui, peraí.
Eu fiz uma pesquisa de cabeça. Deitei na cama e comecei a pensar. Então, vou falar rapidinho aqui, só para você ter uma ideia. Começou com Cláudia Cardinale no Alegria, Alegria, né? As Cardinales, Brigitte Bardot. Olha, Claude Lévi-Strauss, Arrigo Barnabé, Tio Patinhas, Vera Zimmermann, Julieta Massina, Dodô, Dona Canô, Henri Salvador, Clarice Lispector, Raul Seixas, Margaret Thatcher, Rolling Stone, Joãozinho 30, Andy Warhol, Serra, Picasso, Stevie Wonder, Carmen Miranda, Chico Buarque, Luiz de Camões, todos esses... Não, isso aqui, nem a metade eu li aqui. Uhum. Ele cita nas músicas dele, assim, eu acho que é o compositor que mais cita pessoas, porque tem gente que fala assim, quem será que era a Carolina do Chico Buarque? Uhum. Né? Aquele mistério, será que Carolina existiu? Mas aqui não, né? O poeta Paul Gauguin achou que a Baía do Guanabara, quer dizer, ele cita pintor, jogador de futebol, a mãe dele, compositor, né, o Stevie Wonder, não, e fora que dois termos que ele usou geniais, que eu acho que é o hermetismos pasquais, né? Uhum. O Hermeto Pascoal, e o Miltons geniais, né? Que é o Milton Nascimento. Fora essas coisas assim meio de gênio, né? Assim, impressionante. Então, assim, para onde você vira aí no seu escritório, você acha uma lista diferente? É uma loucura isso aqui. Onde for? Isso aqui é um dos cômodos, são 3 aqui em casa, assim, sabe assim, o antigo quarto da empregada, o antigo lavabo que a gente tinha também, que virou tudo isso. E é o maior prazer eu trabalhar aqui, porque aqui você começa a lembrar das coisas assim, lembrei disso aqui, e de vez em quando te dá um desespero. Você começa a procurar e não acha. Eu tenho aqui mais de 15 mil CDs ainda. Lembra de CD? Daqui a pouco. Eu também tenho um monte. Que está tudo em ordem alfabética, mas daqui a pouco CD, você vai falar, CD, o que é isso? CD, procura aqui, né? Vai dar daqui a pouco aí. E eu separei aqui, Marcelo, assim, umas coisas que eu achei legais, assim, que são as palavras novas, que apareceram em 2020, né? Então, olha só, para você ter uma ideia, assim, também uma pesquisa de cabeça, fui lembrando e pondo aqui. Comorbidade, né? Que as pessoas... Existe a palavra, sempre existiu, mas ninguém... Você nunca ouviu. Antes de 2020, ninguém fala, fulano tem uma comorbidade. Assintomático. Agora você ouve assim no boteco da esquina, fulano tá, mas é assintomático. E assintomático é uma palavra meio difícil, não é assim uma palavra... né? Flexibilização, lockdown, Coronavac, Pfizer, Sputnik, respirador, leitos de UTI, oxigênio, coronavírus, Covid, linha de frente. Linha de frente também, o fulano é da linha de frente. Né? Uhum. Idosos, né? Butantan, Fiocruz. Nunca se falou tanto do Butantan, nunca se falou tanto do Fiocruz, né? Da Fiocruz. AstraZeneca, distanciamento social. Né? Assim, apareceu isso em 2020. Fora assim, máscara, álcool gel, higienização. Não estou fazendo. Eu adoro o respeitar o protocolo. Né? Porque o protocolo... você passa lá no protocolo, tem que protocolar esse documento. Era isso que a gente usava. Antigamente você só falava assim, isso precisa ser protocolado. Né? Mas agora não, agora é respeitar o protocolo, pôr a máscara, pôr o álcool gel na mão, respeitar o protocolo. Você vê que como que as palavras vão aparecer, não são palavras que foram inventadas agora, mas elas voltaram, né? Como bacana, né? O bacana, por exemplo, que as pessoas usam hoje, ninguém sabe que isso é lá dos anos 60, né? 50. Fulano é bacana, que bacana, que isso é uma música super bacana do Caetano, é de 66. Então, assim, e que bacana voltou, as pessoas voltaram a usar bacana, né? Vila, você tinha uma coisa genial, que você fazia os seus livros, os seus anuários, você produzia os seus anuários, né? Você recortava notícias. Você fazia um diário que você falou que ia deixar para suas filhas lembrarem da vida dela. Você está fazendo isso ainda? É um diário, quer dizer, é um diário que eu comecei em 77, dia 6 de novembro de 77, imagina. Quando meu primeiro filho nasceu, né, eu ia fazer um diário do primeiro mês de vida dele. Aí fiz assim, comecei cada dia uma página, pus recorte, telegrama, lembra de telegrama? Que eu recebia lá que eu morava em Paris, e recortes, e aí, assim, quando venceu um mês, eu falei, vou fazer 6 meses. Eu achei tão legal. Vou fazer 6 meses. 6 meses, a minha mulher ficou grávida de novo. Vou esperar o segundo nascer. E isso tem, o quê? 43 anos. Por acaso, os últimos estão aqui, ó. Eu nem tinha separado, nem estava no nosso script. Então, para você ter uma ideia, né? Então, assim, agora eles são assim, ó. Né? Esse aqui é de janeiro, fevereiro e março de 2020.
Hoje eles são feitos assim, ó. Vê se dá para ver aí, tá vendo? Bacana. Espera aí que eu vou encher a tela. Mostra de novo, nós vamos encher a tela aqui, ó. Olha aí, aqui, ó. Direitinho, ó. Tá vendo? Dia após dia, ó. Tá vendo? Uhum. Então, aqui, ó. Não tem. Não, o louco é que não falta nem um dia. São fotos, são cartoons, são notícias. Espera que eu vou parar aqui pra você ver. Tá vendo? Minha sogra e mulher fazendo um macarrão na cozinha. Uhum. Olha só, né? Esse meu neto fazendo 1 ano, a morte do Nelson Lerner, tá vendo? Então assim, continua. Isso aqui é um dos volumes, assim, cada um de uma cor, né? Eu sempre vou mudando de cor. Então esse aqui, por exemplo, é azul, ó, tá vendo? Mas super organizado. Assim, o cachorro da minha filha tá aqui, ó. Filósofo Rui Fausto, teórico, nasci, morre aos 85. Tem muita morte. Eu fico meio assustado com essas mortes, mas de qualquer maneira. Então, aqui, ó, tá vendo? Acho que tá dando para ver, não tá? Sim, sim. Tá vendo os recortes de jornal? Né? Nossa, sensacional. Já e você faz diariamente ou vai deixando acumulando para semana? Só isso aqui que já tem gente de máscara. Uhum. Não, eu faço diariamente. Quer dizer, é claro que um dia que não dá para fazer, geralmente eu faço à noite, mas quando não dá, no dia seguinte de manhã eu faço. Eu lembro de tudo e faço. E quando eu viajo, quer dizer, quando eu viajava, né, assim que agora ninguém viaja mais, eu sempre anotava. Na época que eu trabalhei no Fantástico, que eu não passava o fim de semana em casa, eu ligava aqui para casa no sábado, e a mulher me contava, hoje nós fomos no mercado, fomos não sei aonde, fizemos isso, eu anotava tudo, quando eu chegava aqui na segunda-feira, eu passava limpo, entendeu? Mas não faltou um dia. Agora, a loucura é que a minha filha, Maria Clara, do meu segundo casamento, fez 30 anos agora. Ela tem todos os dias da vida dela registrado, quer dizer, hoje é claro que não é mais um diário dos meus filhos, né? Eu não fico falando, fulano acordou, fulano fez isso. É um diário da família. Uhum. Né? Mas se você pensar que... E assim, a Marília, que é a mais nova, ela fica mais orgulhosa ainda, porque ela tem o mais de todos, porque ela tem o registro de quando soube que a mãe ficou grávida, que está no livro, no caderno da Maria Clara, entendeu? Uhum. Ficamos sabendo que vamos ter mais um bebê. Então, 9 meses antes de nascer, já estava registrado. Isso eu fico imaginando, assim, ela sempre brinca, né? Nossa, se um dia eu for famosa, imagina o meu biógrafo, que facilidade que ele vai ter de pegar todos os dias da minha vida. Ô, Vilas, nós somos uns loucos meio parecidos, e tem outra coisa que a gente tem em comum, que a gente adora ficar provando Fanta em outros países, não é? Eu inventei uma palavra que eu sou um fantólogo. Não, eu tenho uma paixão. E é engraçado que não é nem assim, é uma delícia, é a coisa mais gostosa do mundo. Não é. Mas não é. A gente sabe que tem açúcar, que tem um monte de porcaria. Mas, assim, a paixão de ver uma Fanta com sabor novo, eu já te falei, quando eu vi a Fanta Melão no Japão, assim, a Fanta Melão, e dessa vez, quando eu passei 3 meses, 2 anos atrás, na Itália, quando eu entro, vejo uma Fanta com azul. Eu falei, gente, o que é essa Fanta? Isso assim, sabor Fiore de Sambuco. Eu falei, gente, aí tinha uma florzinha. Eu falei, gente, eu nunca podia imaginar que tinha uma Fanta Sambuco, Sabugueiro. Sabugueiro, né? Uhum. Sabugueiro, né? Uma flor de sabugueiro. Quem pode imaginar que tem uma Fanta sabor flor do sabugueiro, né? Agora deixa eu contar uma coisa que eu provei essa Fanta, olha só, na Eslováquia. e a gente acha que a Fanta é azul, mas é a garrafa azul, porque ela é cor de refrigerante de limão, né? Ela não, mas essa na Itália ela é azul, a garrafa é branca. Ela é branca. Eu tomei, era enganosa. Mas o líquido na Alemanha tem uma que a garrafa é verde, mas a cor dela é meio transparente. Assim. Agora, é engraçado que você imagina, a minha paixão é mais pela curiosidade mesmo, né? Assim, a gente estava numa cidade, a gente passou um mês no interior da Grécia, uma cidade assim que tinha 75 habitantes, né? A gente passou um mês numa casinha lá, e aí a gente saiu um dia e foi numa praia lá perto. Aí chegou na praia, tinha uma pracinha, uma coisa assim, e tinha uma banca de jornal, que eu adoro banca de jornal, de chegar que você olha aqueles jornais gregos, você não entende nada, você não sabe, não tem a menor ideia do que se trata a notícia. Aí tinha uma geladeira do lado, assim, né? Aí quando eu vi, tinha lá assim uma Fanta estranha vermelha, eu falei, gente, eu levo, eu falei, não importa se o cara falar que custa 50 euros, eu levo essa Fanta. E o nome escrito em grego.
Aí eu tomei, senti um leve gosto, assim, mas quando eu cheguei em casa, que a gente foi traduzir, que a gente tinha um aplicativo que passava, assim, traduzia. Goiaba. Aí você imagina, você comprar uma Fanta. Goiaba, a Grécia não tem goiaba, né? Mas uma Fanta goiaba que não tem aqui, que aqui em frente, no hospital, aqui em frente à minha casa, tem uma goiabeira carregada. Não tem Fanta goiaba aqui. Agora, no interior, foi o único lugar que eu vi. Eu não vi em outro, nunca vi essa Fanta. Parecia que era uma produção local, porque isso é que eu gosto. Se bem que para fazer refrigerante, a última coisa que passa é a fruta mesmo. O meu irmão sempre brinca. Será que lá na fábrica da Natura chegam uns caminhões de maçã, de pêssego, do Ceasa? E eu guardo as latinhas que eu tomei. Você guarda as embalagens? Eu guardo algumas. Né? Eu tenho uma aqui, ó, que eu separei para te mostrar, que essa aqui é a mais antiga de todas, que é a Fanta alemã, que tem a garrafa da antiga Brahma Guaraná, né? E parecendo do Crush também, antiga. Né? Essa aqui é uma preciosidade. E é engraçado que outro dia eu comecei a fazer uma pesquisa da Fanta e chama Fanta porque é fantasia, né? Foi na época da guerra, é alemã, eu achava que a Fanta era americana. Não, na Alemanha. É alemã, e ela chama Fanta de fantasia. Então alguém deu um nome de, assim, tipo, uma abreviação de fantasia, né? Fanta. Eu encontrei que era de Fantastic, né? De fantástico. É fantástico? Eu estou enganado, talvez seja fantástico. Fantastic, né? Era. Talvez seja, eu estou confundindo com fantasia. E só para terminar essa conversa, que eu não queria que acabasse, Vila, e o nosso América Mineiro, tá? Te deixou feliz? Viu? Nossa, né? Assim, não, eu fico ao mesmo tempo muito feliz e ao mesmo tempo muito preocupado. Porque eu faço ele ali na segunda divisão, ele ganha do Avaí, ele ganha do Sampaio Corrêa. Agora, quando ele vai enfrentar o Corinthians, Palmeiras, Flamengo, eu fico, meu Deus do céu, a gente sofre muito na primeira divisão, na segunda nem tanto, na segunda é mais fácil. Mas foi muito legal. Agora eu estou assustado com o Botafogo, né? Assim, que já foi para a segunda, e Botafogo é um time, né, respeitado, e o Vasco também correndo o risco de dois times grandes do Rio irem. Mas o América aí, eu fiquei só triste de ter perdido aqui pro Palmeiras, né? Porque podia ter ganhado mais uma taça, né? Assim, mas, de qualquer maneira, ter passado para a primeira divisão, estou muito feliz. Podia ter vindo com a camisa do América aqui hoje. E no ano esse ano, né? Falando ano que vem, não, esse ano, a gente não vai ter o clássico Cruzeiro e América, né? Não, pois é. Que loucura, né? E última coisa, só que a gente começou com o pequeno dicionário brasileiro da língua morta, que acabou sendo o mote para a gente conversar, né? Sabe uma outra que não se usa mais? É garrancho, né? Porque ninguém mais escreve à mão, né? Você não sabe mais a letra de ninguém, né? Você olhar essa letra do fulano. Você sabe que assim, minha mãe morreu já tem uns 20 anos, mas ela olhava uma letra e falava assim: essa menina estudou no Sion. Eu sabia que tinha estudado no Sion. Pela letra caprichada, de caligrafia, aula de caligrafia, ela falava assim, ela certamente estudou no Sion. Olha a letra dela, que maravilha. Hoje você não sabe a letra de ninguém, né? Você não conhece mais a letra das minhas filhas, eu não sei a letra delas, né? Agora, Marcelo, eu queria falar desse meu novo livro que eu estou fazendo, que eu acho que você vai gostar também. Não sei se eu já te falei, se eu já contei para os seus milhares de ouvintes, que chama O Ano em que Você Nasceu. Então, são 50 crônicas que vão, cada ano, uma crônica, grande crônica, que é uma pesquisa grande. 1950, 51, até 2000. De 50 até 2000. 50 é o ano que eu nasci. Então, em cada ano, eu falo assim, quem era o presidente, qual moeda, que música tocava, que filme que estava em cartaz, os livros mais vendidos, quem morreu, quem nasceu, quem ganhou o Nobel da Paz. Está ficando muito legal. Acho que você vai gostar, porque assim, eu acho que todo mundo que... Você nasceu em que ano? Você nasceu em... 74. 74. Você vai chegar lá e... 64. 64. Imagina, você nasceu no ano... Não, e eu começo com a Copa do Mundo de 50, que a gente perdeu, né? Que foi o ano que eu nasci. Mas aí eu tô louco para chegar em 68, 69, 70, que são anos muito, muito... que aconteceram muitas coisas e que eu lembro, mas eu não vou precisar tanto recorrer às pesquisas, né? Mas é muito interessante, porque se você fala, gente, a pessoa que nasceu em 64, que nasceu em 78, vai pegar lá e falar, nossa, a moeda era o cruzado novo, o Papa era o fulano de tal, quem ganhou o Nobel da Paz foi o fulano.
Isso aí você encontra até na internet, se você procurar talvez cada item, você vai encontrar. Mas eu falo muito da moda, dos automóveis da época, dos costumes. Então, a pessoa vai ter uma ideia de falar assim, nossa, as manchetes dos jornais, eu uso muito as manchetes de jornais da época, então acho que vai ficar bem legal. Deve sair até o final do ano. Você começou em 50 ou começou em 2000 e veio recuando? Não, em 50. Comecei em 50 e vou terminar em 2000. Assim, são 50, meio século, né? Então, assim, eu acho que é um número... Mas porque ir até 2020, eu acho que perde um pouco o sentido. Né? E está em que ano já? Então, onde você está? Eu estou em 58. Estou em 58. Tá indo devagar, porque a pesquisa é que é muito difícil. Você começa... Porque o que acontece é assim, você chega em 1954, no quesito revistas, jornais, por exemplo, da época, em 54 eles lançaram o Cahiers du Cinéma. Aí, eu não ponho só isso, assim, lançaram o Cahiers du Cinéma. Aí eu tenho 2 volumes aqui em casa, desse tamanho, com a história do Cahiers du Cinéma. Aí eu vou ver lá uma curiosidade, quem estava na primeira capa, quem era a redação, quem teve a ideia. Aí você vai, sabe, por isso que a pesquisa vai ficando difícil. Se fosse só registrar, era fácil, aconteceu isso, isso e isso, mas não, eu crio toda uma situação. Enquanto acontecia isso, fulano... Não, e tem a conquista da Lua, né, também, que é uma coisa muito sensacional, quando chegar a 68, 69, que o homem foi na Lua, eu acho que cada ano é interessante, né, é bacana. Né? Tá vendo? Tomou muita Fanta, ficou louco assim, ó. O fantólogo de plantão. Vilas, muito obrigado pela conversa. A nossa conversa é sempre muito boa, né? A gente ficaria aqui a tarde inteira, né? Ou então amanhã inteira entraria o domingo adentro aí, né? Assim. Ó, e termina logo esse livro para a gente voltar a conversar, hein? Tá bom, a gente conversa. Vamos lá. Grande abraço para você. Grande abraço. E agora aqui no Olá Curiosos, nós vamos continuar falando de história. Agora o professor Vardy Marx está chegando aqui.